Olá, vamos falar um pouco sobre a escola sem partido. O que é a escola sem partido? Para começar, a escola sem partido pode significar duas coisas. A primeira delas é um movimento formado sobretudo por pais e estudantes, em defesa de uma educação escolar neutra. Em segundo, a escola sem partido é também um projeto de lei que busca estabelecer os deveres e direitos dos professores em sala de aula, como forma de impedir que os docentes possam transmitir a seus alunos suas visões de mundo. Para entender melhor, vamos assistir um vídeo? Então, muito próximo dessa concepção de escolarização, a gente tem uma desqualificação do professor, que é o segundo elemento que eu queria destacar. Com relação a essa desqualificação do professor, ela é bastante explícita. Então, a afirmativa constante de que nenhum pai é obrigado a confiar no professor. Então, vou mostrar um outro vídeo do mesmo debate para vocês agora, no qual isso é dito explicitamente. Às vezes eu imagino que nós estamos dizendo que os professores são monstros. Eu estou deixando, então eu não acredito naquele profissional que se formou para falar sobre preceitos éticos com os meus alunos. Eu pergunto, que obrigação um pai de família tem só para encerrar, de eu acredito que um professor deve estar preparado, não só para propor um tema, mas para ter uma intervenção pedagógica imediata num momento de preconceito, de discriminação, de homofobia. E aí nós precisamos confiar nos profissionais que são formados no Brasil. Por favor. Não, nenhum pai é obrigado a confiar no professor. Nenhum pai. O professor, quando fecha a porta da sala de aula, ele é o dono do espetáculo. Se esse professor tiver uma boa formação, tiver bons princípios, sorte do aluno. Mas e se não tiver? Como saber? Não é verdade? E há uma infinidade de pessoas que são mal preparadas e cujos valores, eu nem entro no mérito se são bons ou ruins, mas não coincidem com os valores da família. E a família tem direito, por lei, a dar a seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Eu quero dizer o seguinte, aos pais que estão me ouvindo aqui, se sentirem que os seus filhos estão recebendo orientação moral que conflite com a orientação moral que você, pai, dá na sua casa, pode processar esse professor. Eu digo isso, você tem direito a dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. A lei garante esse direito. E os professores, tomem cuidado, sejam prudentes ao tratar de certos assuntos, porque eles podem, até involuntariamente, acabar criando uma crise maior ainda num setor que é crítico para o Brasil e no qual nós esperamos. Então, na fala desses dois debatedores, a gente consegue perceber duas lógicas bem diferentes. A pedagoga Silvia Moraes, se eu não me engano o nome dela, ela parte de um ponto de vista de uma lógica profissional, ela vê o professor como detentor de um saber profissional, então capacitado para realizar qualquer intervenção pedagógica que julgue necessária. Ele não. Ele parte de uma desqualificação do professor. Nenhum pai é obrigado a confiar no professor. Ele fecha a porta da sala de aula e ele faz o que ele bem entender. E eu questionei ele no debate do Canal Futuro, mas eu perguntei, mas os professores não são formados em universidades reconhecidas, certificadas, para formar isso? Ele falou, isso não existe. Então, essa é um pouco a lógica que eu estou querendo construir com vocês, né? É uma desqualificação do professor e um outro modelo. E aqui é interessante que quando nós estamos falando sobre essa lógica de desqualificação do professor, ela se aproxima muito de uma lógica que a gente poderia chamar de uma lógica de mercado, que é pensar a educação como uma relação entre alguém que está prestando um serviço e um consumidor. Isso é explícito. O Miguel Najib afirma com todas as palavras que a inspiração do projeto Escola Sem Partido foi o Código de Defesa do Consumidor. Vou mostrar para vocês agora outro vídeo. O nosso projeto ele foi inspirado no Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele intervém na relação entre fornecedores e consumidores para proteger a parte mais fraca, que é o consumidor, o tomador dos serviços que são prestados pelos fornecedores. Da mesma maneira, a nossa proposta ela intervém na relação
de ensino-aprendizagem, para proteger a parte mais fraca dessa relação, que é o estudante, que é aquele indivíduo vulnerável que está se desenvolvendo. Então ele afirma com todas as letras, com todas as palavras necessárias, eu vou pular isso aqui, não dá para enxergar, que o projeto é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Então é uma tentativa explícita de pensar a educação como uma relação de consumo. E aqui é um comentário dele nas redes sociais, incentivando membros do Defensores de Escola Sem Partido aí num debate no qual eu ia falar, e no qual eles iam se espalhar pelo auditório para fazer opressões à minha fala, só que eu estava vendo tudo e copiei tudo. Ele coloca assim: valeu pessoal, não podemos ficar de fora desse debate, afinal nós somos os consumidores dos serviços prestados pelos professores. Aliás, na média, um serviço de péssima qualidade. Somos nós que pagamos a conta. Estou à disposição para orientar no que for necessário as pessoas que decidirem comparecer ao evento. Então, está dito, o professor é um prestador de serviço, na maioria dos casos, ruim. E aqui a questão dos valores, voltamos a eles. Ele disse que, no mesmo debate que a gente acabou de ouvir, que o professor não pode falar de valores. Pressionado, ele diz, talvez os valores necessários à transmissão do conhecimento. Mas ele foi articulista durante alguns anos do Instituto Milênio, escreveu para o site durante algum tempo, e quando ele estava lá, ele escreveu um texto, Miguel Najib, a foto dele, ele escreveu um texto chamado Por uma Escola que Promova os Valores do Milênio. Se vocês procurarem atualmente no site, ele já não é mais articulista, então tiraram a imagem dele, e no lugar da autoria dos textos vinculados a ele nessa imagem, você vai não encontra o nome dele, está escrito Consultoria Milênio, alguma coisa assim. Quais são os valores, então, que devem ser ensinados nessa escola que promove os valores do milênio? Está clarinho, eu vou ler para vocês, que eu já decorei. Propriedade privada, responsabilidade individual e meritocracia. Então fica a pergunta, esses são os valores neutros necessários para a transmissão do conhecimento? Meritocracia é um valor neutro necessário para a transmissão do conhecimento? Eu creio que não. Então aqui é aquilo que eu estava falando, quem discute isso de uma maneira bastante significativa é um autor chamado Gert Biesta, num livro chamado A Boa Educação na Era da Mensuração, que ele pensa a oposição entre um modelo profissional e um modelo de mercado. No modelo de mercado, a relação educacional é reduzida a uma relação de consumo. Então, o aluno é o consumidor, ele tem direito de demandar o que ele bem entender do prestador. E aí o Biesta fala para nós que no modelo profissional não é bem assim, porque nós temos que reconhecer o caráter profissional daquele que está prestando um serviço. Mas ele tem uma competência para determinar, em alguns casos, em diálogo, óbvio, como será esse serviço. Então, no caso aqui, eu vejo claramente a defesa desse modelo de mercado. Então, esse é o segundo aspecto que eu queria mostrar para vocês. Agora eu passo um pouco para o projeto, porque essa desqualificação do professor e esse tecnicismo, eles aparecem no projeto. De que maneira? Então eu vou usar como referência aqui o PL 867 de 2015, apresentado pelo deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que quer incluir entre as diretrizes e bases da Educação Nacional, a LDB, o programa Escola Sem Partido. No projeto, nós temos o artigo 2º, ele fala: a Educação Nacional atenderá aos seguintes princípios. É interessante notar que a nossa Constituição Federal já determina quais são os princípios que devem orientar a educação nacional. E esses princípios são reafirmados literalmente na LDB. Então o que eu vou fazer com vocês aqui é um exercício de comparar o que aparece no projeto que aparece na nossa Constituição Federal. Então, o primeiro princípio, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Já falamos um pouco sobre essa oposição entre ideologia e neutralidade. Segundo, pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Como aparece na nossa Constituição? Constituição Federal, artigo 206, inciso 3. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, perceba, eles excluíram intencionalmente algo que foi unido de maneira não casual nesse princípio constitucional, que é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Mas eles cortam o pluralismo de concepções pedagógicas. E se a gente continuar nesse exercício, vocês vão perceber claramente qual é o critério de exclusão. Então, seguindo, a liberdade de aprender com projeção específica no campo da educação da liberdade de consciência. Como aparece na nossa Constituição, inciso 2 do artigo 206.
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então eles excluíram o quê? A liberdade de ensinar. E aí começa a ficar claro qual é o critério de exclusão. Eles estão excluindo todas as atribuições vinculadas ao ofício do professor, à sua atividade profissional, melhor dizendo, à docência. Então excluíram o pluralismo de concepções pedagógicas, excluíram a liberdade de ensinar, e eles vão mais longe e propõem a exclusão da liberdade de expressão. Então, na sua justificação, no item 5, eles afirmam literalmente que não existe liberdade de expressão no exercício estrito da atividade docente, sob pena de ser anulada a liberdade de consciência e de crença dos estudantes, que formam em sala de aula uma audiência cativa, são nossos prisioneiros. Então, aqui está dito, segundo essa interpretação, o professor seria a única categoria profissional no Brasil inteiro que não teria liberdade de expressão no exercício da sua atividade profissional. Então, todos os elementos, essa desqualificação do professor no projeto, ele aparece como a remoção, e nesse caso aí, até explicitamente, de todas as atribuições do professor, chegando ao extremo de excluir a sua liberdade de expressão. Eu acho até difícil argumentar o absurdo disso aqui, mas eu vou usar uma referência possível, que é a mesma que eles usam. Eu vou recorrer à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que eles gostam muito do artigo 12, que fala sobre a liberdade de pensamento e de consciência. Só que eles esquecem do artigo 13. Essa convenção é uma convenção assinada pelo Brasil e outros países da América. E aí, no artigo 13, liberdade de pensamento e expressão, inciso 2, se está dito o seguinte: o exercício do direito previsto no inciso precedente, a liberdade de pensamento e expressão, não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas na lei necessárias para assegurar, e aí continua. Mas já ali o que me interessava. Não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores. E é assim com todos. Nós temos a liberdade de expressão, nós falamos e depois temos que ser responsabilizados pelo que nós dizemos. Então, se eu ofender alguém em sala de aula, eu vou ser responsabilizado. Se eu coagir alguém a abandonar a sua crença, eu vou ser responsabilizado. Se eu não falar da matéria, eu vou ser responsabilizado pela escola. Mas dizer que o professor não tem liberdade de expressão, para mim, é uma agressão muito grande a todos nós, né? A todos os professores. E agora, mais uma questão que tem me incomodado, e aqui eu faço um breve parênteses. Alguns têm dito que o Escola Sem Partido ele então estaria dentro dessa onda que nós chamamos de os reformadores empresariais da educação, que é aplicar uma lógica de mercado e educação. Eu acho esse, como eu acabei de mostrar, tem um fundamento, mas o aspecto conservador do Escola Sem Partido ele é tão agressivo que mesmo os grupos que nós chamamos de reformadores empresariais da educação, são contra o projeto. Então, por exemplo, o Todos pela Educação acabou de lançar esse documento, em constitucionalidade do programa Escola Livre, falando especificamente do caso de Alagoas, assinado, tá claro, não dá para ver, mas pelo Todos pela Educação, pela Fundação Roberto Marinho e todas essas fundações, associações e sei lá o que mais. Então, tem um grupo, mesmo esses liberais, nós chamamos de liberais ou neoliberais, tem um grupo que é contra o projeto Escola Sem Partido, mas também tem um grupo que é a favor. E aí esse aqui é um caso, aí a gente não está falando tanto de liberal, mas de conservador já, né? Não sei nem que nome eu daria para isso. Mas esse é um caso que eu tenho usado muito, que é uma revista, um número da Veja que saiu em 2008, que tem uma matéria que para mim exemplifica isso que a gente acabou de discutir. Essa revista é importante porque ela traz essa pesquisa de opinião que é usada como referência pela Escola Sem Partido até hoje. Se alguém quiser, depois eu volto ela no debate, senão não vai dar tempo. Mas tem um texto aqui de um indivíduo... eles já colocam aqui a solução Escola Sem Partido. Né? Tem um texto que eu acho bastante interessante, que é do Gustavo Schopp, que escreveu recentemente um outro texto incentivando que os pais denunciassem os professores, mas ele coloca que é a neutralidade como dever. E uma das perguntas que foi apresentada nessa pesquisa de opinião, e é usada pela Escola Sem Partido até hoje, perguntaram aos professores, qual é a principal missão da escola? 3 alternativas: formar para a cidadania, ensinar a matéria ou formar para o trabalho. 78% dos professores responderam, formar para a cidadania. Na nossa interpretação, os professores respondem isso porque todas as 3 missões são indissociáveis, mas na cabeça de um indivíduo como esse, essas missões são dissociáveis. E como ele interpreta então esse dado? E aí entra perfeitamente na desqualificação do professor. Quando se discutem as razões pelas quais o nosso sistema escolar não consegue ensinar a maioria dos alunos a ler e escrever,
ou a realizar operações aritméticas simples, muitos supostos fatores vêm à baila. Salário dos professores, a condição de infraestrutura das escolas, o descaso da sociedade, etc. Essa análise parte do pressuposto de que todos os atores do processo educacional estão engajados no mesmo projeto, o que não é verdade. Seguimos ignorando um problema que parece cada vez mais crucial. O ensino acadêmico é percebido pelos nossos professores como uma tarefa desimportante do processo educacional. Então ele está dizendo que salários, infraestrutura, descaso da sociedade, violência na escola são supostos fatores, porque a gente não estava considerando o verdadeiro, a gente estava partindo de um pressuposto equivocado, que é que os professores querem ensinar. Ele diz que então esse seria o problema da educação brasileira. Mas então, só para mostrar como mesmo dentro desse grupo liberal, temos alguns que são a favor, outros que são contra. Um outro caso que defende muito é o Fernando Schuller, que escreve na época, mas não vou falar muito dele, fica